Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática na educação. Bom, pessoal, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um texto chamado Desafios da Educação à Distância no Brasil. Tá? Esse texto ele foi escrito pelo José Morin, né, aquele professor lá da USP. Né? Nós já nos referimos a ele várias vezes ao longo da nossa disciplina, né? Assim como ao professor José Valente. São dois, na verdade, são dois autores muito importantes nessa área da informática na educação no Brasil. Né? Bom, dentre outros assuntos, esse texto de hoje aborda o papel social da educação à distância, né? A influência que ela tem sobre outras formas de educação, os modelos de AD e as principais dificuldades dessa modalidade de ensino no Brasil. Então, aqui nós temos a referência do texto do Morin, Desafios da Educação à Distância no Brasil. Ele está presente no livro organizado pelo Arantes, né? Educação à Distância, Pontos e Contrapontos, né? Da editora Sumos de São Paulo. Bom, o ponto de partida da nossa discussão de hoje, a gente pode dizer que é essa questão aqui. Qual a importância da educação à distância? Né? E aqui que eu gostaria de destacar para vocês que a educação à distância ela tem uma função social bastante considerável. Né? Então, ela possui uma potencialidade no sentido de contribuir para diminuir a defasagem educacional no nosso país. Veja bem, no caso brasileiro, nós vivemos em um país que tem dimensões continentais. Né? Ele é muito grande e ele é muito diverso, nós temos realidades socioeconômicas muito distintas. Né? Então, nós temos o Sudeste, por exemplo, caracterizado por uma concentração urbana muito forte, né? Uma área com muitos serviços em todas as áreas, né? Muito industrializada, que tem um comércio forte, que tem instituições de ensino bastante sólidas, né? E assim por diante. Mas isso não está presente em todas as áreas do país. Nem todas as pessoas têm acesso à universidade nesse país. Né? Por quê? Seja por questões regionais, seja por questões econômicas, né? Por exemplo, uma boa parte da população trabalha, né, e tem que estudar à noite, e nem sempre os cursos que estão disponíveis à noite são os cursos que as pessoas gostariam de fazer, né? E, enfim, nós não temos uma mesma, vamos dizer assim, uma mesma distribuição de oportunidades do ensino superior em todo o país. Né? Então, nesse sentido, é nesse contexto que se insere a educação à distância. Por quê? Porque ela contribui para diminuir essa defasagem. Então, a pessoa que mora em uma cidade pequena, por exemplo, né, que queira fazer um curso que não tem nem na cidade onde ela reside, nem no entorno dessa cidade, ela pode fazer esse curso à distância, por exemplo. Né? Uma outra questão também está relacionada ao tempo. Né? Então, como existe uma flexibilidade em relação ao tempo, então, nesse sentido, pessoas que trabalham em horários diversificados, que não poderiam frequentar um curso presencial regularmente, elas podem fazer esse curso à distância, né? Utilizando o tempo que ela tem, gerenciando esse tempo da melhor forma possível para poder fazer a sua graduação. Bom, então como ela faz isso, né? Através do uso intensivo de tecnologias em rede, da flexibilização dos tempos e espaços de aprendizagem e da gestão integrada de modelos presenciais e digitais. Vamos ver agora, então, algumas influências da educação à distância no ensino. O ensino à distância está modificando todas as formas de ensino e aprendizagem, inclusive as formas presenciais. Né? Alguém poderia perguntar, mas professor, mas por quê? Eu poderia perguntar, como assim? Como que isso acontece? Né? Porque outras formas de ensino
também passam a utilizar cada vez mais as metodologias semipresenciais. Então, é nesse contexto que a gente ouve falar sobre ensino híbrido, né, e experiências relacionadas. Então, vamos ver aqui. Quais são as vantagens que a educação à distância proporciona? O ensino à distância tem a capacidade de fazer uma reorganização. Ele reorganiza os espaços e os tempos, ele reorganiza as mídias, ele reorganiza as linguagens e ele reorganiza os processos. Em síntese, podemos dizer que o ensino à distância tem modificado todas as formas de ensino e aprendizagem, inclusive as formas presenciais, né? Porque, como vimos ainda há pouco, porque elas passam a utilizar cada vez mais metodologias semipresenciais. Além disso, as tecnologias móveis têm desafiado as instituições a sair do ensino tradicional, em que o professor é o centro, para uma aprendizagem mais participativa e integrada, com momentos presenciais e outros à distância, mantendo vínculos pessoais e afetivos, estando juntos conectados. Então, assim, o que pensar do nosso mundo nos dias de hoje, né, da nossa vida cotidiana, sem as tecnologias móveis, né? As tecnologias móveis estão presentes em tudo que a gente faz. Temos até dificuldade de pensar como seria a vida sem elas, né? Com certeza, as tecnologias móveis acabaram, vamos dizer assim, intensificando, fortalecendo as possibilidades do ensino à distância, né? Então, hoje em dia, eu assisti uma aula, por exemplo, de um determinado curso que é ministrado à distância, eu não tenho que necessariamente estar conectado através de um computador. Eu posso ter um tablet, eu posso usar até mesmo meu celular para assistir a aula, né? Essa aula mesmo que vocês estão assistindo agora, né? Talvez alguns de vocês estejam assistindo pelo seu celular, né? Então, isso facilita muito as coisas, né? Em que sentido? Ora, não importa o lugar onde você esteja, né? Você não fica dependente de uma tecnologia mais robusta, vamos dizer assim, eu digo robusta no sentido físico, né? Um computador, seja ainda os computadores portáteis, né? Mas também o computadores desktop, a gente não fica limitado a esses tipos de tecnologias. Qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos ter acesso àquele conteúdo, àquela explicação, àquela aula que está sendo disponibilizada virtualmente, né? Então, veja bem, as tecnologias móveis, elas desafiam mesmo o ensino tradicional para que o professor, para que ele mude essa concepção dele ser o centro do processo educativo, né? Para uma aprendizagem mais participativa e integrada. Então, eu conheço algumas experiências, por exemplo, né, no ensino médio, na área de geografia, que alguns professores utilizam ferramentas, né, em sala de aula que os alunos acessam via celular. Então, assim, um bom exemplo disso é o Google Earth, né? Então, com aquele aplicativo, o professor de geografia ele pode demonstrar em tempo real, né, como navegar, né, em determinado, como vamos dizer assim, como o aluno pode ter acesso a informações geográficas, né, como ele pode navegar em determinada cidade, em determinado país, né, totalmente de uma maneira totalmente virtual. Bom, o texto fala de modelos de educação à distância existentes no Brasil. Na verdade, esses modelos são universais, né? Eles estão aqui, estão presentes nos outros países também. Então, nós podemos dizer que, em linhas gerais, nós temos dois grandes modelos de ensino à distância, né? Nós temos o modelo telepresencial e nós temos o modelo web, né? Então, vamos ver características de cada um deles. No modelo telepresencial, nós temos o professor no seu papel tradicional. Ele é visto pelos seus alunos ao vivo, né? Por isso a nomenclatura teleaula, ou através de uma aula gravada, né? Ou, então, videoaula. Além das aulas, há leituras e atividades presenciais e atividades virtuais.
os alunos assistem às aulas nas salas, nos polos de ensino, né? E as aulas são transmitidas por satélite ao vivo 1 ou 2 vezes por semana. Então, aqui, essa prática é o que nós denominamos como ensino semipresencial. Uma parte das aulas é assistida pelos alunos nos polos presenciais, né, em turmas, e outra parte é assistida fora do polo individualmente, né? Então, o aluno, após o término da aula presencial no seu polo, ele interage com seus colegas, realizando as atividades propostas pelo professor. No polo ainda ele tira dúvidas com o tutor presencial e assim por diante. Fora desse período, vamos dizer assim, presencial, o aluno também ele acessa o ambiente virtual de aprendizagem utilizado, né? E lá ele tem acesso a outros materiais, ele tem acesso a outras aulas gravadas, ele tem acesso a textos, materiais de apoio, e no ambiente virtual de aprendizagem ele também desenvolve atividades de forma individual ou ainda em grupo. Bom, eu acabei adiantando, né, aqui que está falando aqui embaixo, né? Após a teleaula, os alunos se reúnem em pequenos grupos para realizar atividades de discussão e aprofundamento de questões relacionadas com a aula ministrada, sob a supervisão de um mediador, no caso aqui o professor tutor local. Além das aulas, os alunos recebem material impresso e orientações de atividades para fazer durante a semana, seja individualmente com acompanhamento de um professor tutor online ou eletrônico, ou ainda também pode haver atividades em pequenos grupos, né? E atividades de interação entre os alunos, como, por exemplo, as atividades de fórum. Então, falamos até agora sobre o modelo telepresencial. Agora vamos falar um pouco do modelo web. No modelo web, são utilizadas videoaulas que os alunos acessam via internet ou recebem por CD ou DVD. Os alunos assistem às videoaulas em casa ou no trabalho, leem o material impresso e fazem as atividades que são entregues a um tutor online no ambiente de aprendizagem digital, como o Moodle, por exemplo. Então, qual é a grande diferença entre o primeiro modelo e o segundo? No primeiro modelo, nós temos a possibilidade de uma comunicação síncrona, né? Então, o professor está dando aula ao mesmo tempo que o aluno está assistindo a aula. Inclusive, nos polos, caso o aluno tenha alguma dúvida, ele pode encaminhar a dúvida para o seu professor através do tutor. Então, ele lá no computador dele, ele digita lá, tenho essa dúvida. Ele envia a dúvida para o tutor, que está na sala de aula acompanhando a aula junto com a turma dele, e cada tutor tem acesso ao tutor que está acompanhando a aula, onde ela está sendo gravada e transmitida via satélite. Então, essa pessoa que acompanha o professor em tempo real, lá, essa pessoa faz uma triagem das questões e essa pessoa interage com o professor, repassando as dúvidas dos alunos recebidas dos polos, e esse professor, então, pode responder às dúvidas que foram enviadas. Então, esses detalhes que eu acabei de precisar aqui para vocês dizem respeito ainda ao modelo telepresencial, né? No modelo web, essa interação não existe, né? Essa interação em tempo real. O aluno pode interagir com o instrutor, com o professor, ele pode interagir através do fórum, né? Ou através de alguma outra ferramenta, mas em tempo real, assim, geralmente ela não ocorre, né? E os alunos só vão a um polo para avaliação online. Então, no final de cada módulo, no final de cada disciplina, né, há avaliações que são feitas online e essas avaliações têm que ser feitas de maneira presencial nos polos. Além do material encontrado na web, os alunos costumam ter material impresso por disciplina ou por módulo também, né? Bom, aí nós podemos perguntar assim, por que motivo, né, existe uma predominância do modelo telepresencial no IAD? Né? Por que as pessoas preferem mais utilizar
o modelo telepresencial do que o modelo web? Bom, a resposta é quase óbvia, né? A resposta está relacionada justamente à interação direta com o professor, né? Então, vamos lá. Para os alunos, o contato com os professores é muito importante, seja ao vivo, seja à distância, por teleaula ou videoconferência, né? Então, você estar assistindo uma aula que o professor está conversando ali, falando com você, está interagindo com a turma, é muito mais atraente, vamos dizer assim, né? Muito mais, gera muito mais interesse por parte dos alunos do que uma disciplina na qual o aluno não tem nenhuma forma de acesso direto com o professor. Então, há um vínculo com os modelos presenciais que tem os professores como referências concretas, né? Então, o professor é aquele cara que não só passa informação, né, e faz avaliação, mas ele também responde às suas dúvidas, ele está ali interagindo com você. Além disto, a organização das turmas em sala reproduz o modelo do ensino presencial, aquele modelo de grupos, né, de classes, contribuindo assim para criar vínculos sociais, afetivos e intelectuais. No modelo telepresencial, por ele funcionar com momentos presenciais, além desse contato com o professor, né, em tempo real, né, que, como eu disse ainda há pouco, né, imagina que uma grande universidade que trabalhe no sistema que utilize a educação à distância. Então, nós temos um professor que pode estar transmitindo para muitas salas ao mesmo tempo. Mas como isso acontece via satélite, como existe um suporte via internet que conecta o professor a todas as salas de aula dos polos, então aqui nós temos essa possibilidade de interação, como eu havia dito, né? De esclarecimento de dúvidas e tudo mais. Mas, além deste elemento, nós temos esse outro aqui listado, muito importante, que o fato do aluno ter que ir uma ou duas vezes por semana no seu polo, né, para assistir aula naquele mesmo local, naquele mesmo horário, numa mesma turma, isso reforça, né, vínculos sociais com seus colegas de curso, vínculos afetivos e intelectuais. Então, assim, existe essa troca, né? Existe esse estar junto, né? Isso é muito bom para reforçar, isso é muito positivo para a aprendizagem. Então, além disso também, as aulas são mais produzidas, tem mais recursos de apoio, né? Utilizam entrevistas, vídeos, animações, jogos, assim por diante. E há uma valorização maior da participação dos alunos, estabelecendo vínculos com os polos. Então, é uma coisa realmente bem mais dinâmica, né? Bom, uma outra discussão importante que o autor faz aqui neste texto diz respeito aos fatores necessários para um bom curso e ensino à distância. Então, de acordo com Morin, não basta ter tecnologia para a criação de um curso em EAD que tenha uma qualidade elevada. Vários outros elementos são necessários para ter essa qualidade. E aí vocês vão perceber que são elementos de natureza bastante diversa, né? Em primeiro lugar, ele destaca o compromisso institucional. A instituição tem que estar comprometida com valores, com metas realmente educacionais, né? Nós temos que ter bons sistemas de comunicação, temos que ter material didático de qualidade, nós temos que ter formas de avaliação diferenciadas, né, assim, focadas nas especificidades de cada disciplina, de cada curso, e não formas de avaliação totalmente padronizadas, gerais, que se aplica para todo mundo, em toda circunstância, em todo lugar, né? Nós temos que ter uma equipe multidisciplinar, então nós temos que ter uma equipe que consiga, vamos dizer assim, contribuir para que a educação à distância funcione adequadamente em todos os aspectos, não somente no aspecto tecnológico, que ele é fundamental, né? Mas também no pedagógico, mas também no institucional,
Quer dizer, nós temos que ter uma equipe composta por pessoas de várias áreas que ajudem a trabalhar em várias frentes no sentido de produzir um ensino de qualidade, né? Então, aqui entre aspectos de comunicação, aspectos de tecnologia, aspectos de produção de material didático, de avaliação, inclusive de revisão de materiais produzidos pelos professores, né? Então, para conseguir uma excelência nessa área, é fundamental que a gente tenha uma equipe multidisciplinar. Temos que ter uma infraestrutura sólida de apoio, né? Uma gestão acadêmico-administrativa, né? É um fator bastante importante também. E temos que ter sustentabilidade financeira. Então, de acordo com o Mohan, a instituição, tendo esses elementos aqui, ela está apta a produzir, a trabalhar com o ensino à distância de uma maneira realmente adequada. Bom, uma outra temática que é apresentada neste texto diz respeito às dificuldades na educação à distância no Brasil. Então, nesse slide aqui, eu preparei uma espécie de interseção entre alguns problemas que o autor apresenta e algumas contraposições que ele faz em relação a estes problemas. O primeiro problema que é listado pelo Mohan é o excesso de oferta de cursos presenciais e à distância nas mesmas áreas. Então, por exemplo, vamos pensar num curso que tenha bastante oferta. Curso de administração, né? Se vocês quiserem fazer uma pesquisa, vocês podem abrir um navegador de vocês depois dessa aula e colocar lá. Curso de administração à distância. Faça uma pesquisa. Quantas instituições no Brasil promovem cursos de educação à distância na área da administração? Veja bem, isso é um problema, né? Então, assim, nós temos um excesso de oferta, né, de cursos presenciais e à distância nas mesmas áreas, sendo que existem outras áreas que não têm a oferta de cursos nem presencial e nem à distância. Então, na verdade, cumprindo aquela função social que nós havíamos visto no início dessa aula, seria muito mais interessante, né, que os cursos à distância complementassem a oferta de cursos presenciais, né, naquelas áreas onde eles são pouco presentes ou para os cursos mais procurados. Infelizmente, esse equilíbrio ainda não acontece. Um outro fator, uma outra dificuldade na área de educação à distância no Brasil, que o Mohan destaca, é a exigência de avaliação presencial por parte do MEC. Em contraposição a essa dificuldade, o Mohan enfatiza que é possível fazer um curso totalmente online em muitos outros países. Outro fator ou dificuldade é o fato que muitas instituições entendem a avaliação como sendo apenas uma prova, né? Inclusive prova de múltipla escolha. O Mohan destaca o seguinte: há muitas outras formas criativas de avaliar, né? E a educação à distância, ela pode utilizar muito bem essas outras maneiras de avaliação, né? Outro problema ou dificuldade: os modelos de avaliação do MEC privilegiam o acompanhamento local. Aí o Mohan coloca essa contraposição. É possível fazer cursos com bom atendimento online e pouco acompanhamento presencial. E, por fim, nós temos um outro elemento muito importante, um problema muito sério, né, que ainda predominam os modelos industriais de educação à distância. O que o autor quer dizer aqui com o modelo industrial de ensino à distância? O autor quer dizer o seguinte, que algumas instituições de ensino superior, elas trabalham com educação à distância como se fosse de uma maneira similar a uma fábrica, né? Então, nós temos milhares e milhares de alunos e ainda que a educação à distância realmente tenha tecnologia suficiente para expandir, né, em termos quantitativos, né, a quantidade de alunos, algumas instituições não levam em conta
a diversidade dos cursos, a diversidade dos alunos, das regiões nas quais eles estão presentes, né? Elas acabam trabalhando no modelo um tanto quanto mecânico, né? Aí vem a ideia de uma forma taylorista, né? Então, retomando a afirmação do Mohan, ainda predominam os modelos industriais de EAD, que organizam os processos de forma taylorista. O taylorismo é aquela organização científica da produção industrial, na qual nós separamos tempos e movimentos, né? O taylorismo foi o que possibilitou o modelo fordista de produção, né? Aquela produção em série, né? Então, na linha de montagem, o operário executa funções bastante simples, em um determinado tempo, e essas funções estando dispostas numa linha de montagem, cada um faz a sua parte e no final nós temos uma mercadoria. Então a ideia aqui é de tratar a educação como mercadoria. E isso realmente é uma questão muito complicada. Ele diz aqui ainda, ó, utilizando materiais iguais para todos, atividades iguais, avaliações iguais. Então, poderíamos perguntar, quais são as consequências desse modelo industrial de educação à distância, né? E desse processo taylorista de produção na educação à distância? Quais são as consequências disso? Com certeza, nós não vamos ter consequências muito boas, né? Então, aqui preparei um slide para tratar especificamente sobre isso. E vamos pensar. Consequências desse modelo industrial de educação à distância, né? Que trabalha como se fosse uma linha de montagem, com materiais iguais para todo mundo, com atividades iguais, com avaliação igual, consequências. Então, por um lado, nós temos ganhos. O que se ganha com isso? Ganha-se em termos de escala, né? Então, de atender uma turma de 20 alunos, eu posso atender 2, 3, 5, 10, 2.000, 5.000 turmas, né? Quer dizer, isso vai de acordo com a demanda e com a possibilidade de atendimento da instituição. Então, ganho escala. Ganhando escala, eu ganho em economia, né? Eu economizo em termos de custos e eu multiplico em termos de receita. Então, em termos capitalistas, isso é um ótimo rendimento para a empresa. Mas por outro lado, o que nós temos? Por outro lado, nós temos o que se perde, né? E o que nós perdemos? A educação à distância, ela perde a possibilidade de inovação. Como é uma produção estandardizada, né? Quer dizer, padronizada, né? De aulas, que podem ser utilizadas em cursos diferentes, inclusive, a gente perde o contato com aquilo que é peculiar, com aquilo que é detalhamento de cada curso, de cada contexto social. Né? Então, a gente perde a possibilidade de inovação, a gente perde a possibilidade de uma maior flexibilidade também no ensino à distância. E nós perdemos também a adequação a diferentes ritmos e formas de aprender. Então, veja bem, não é à toa que lá em slides anteriores, um dos elementos que o Mohan destacou é justamente esse compromisso institucional da universidade em termos de valores, aquilo que se quer produzir. Nós queremos contribuir para o processo de ensino através do ensino à distância, ou nós queremos simplesmente ganhar dinheiro através de uma mercadoria chamada ensino à distância, né? Então, sempre há esse risco, né? Nós estamos dentro de um contexto capitalista, né? As empresas não são montadas somente para produzir produtos com qualidade. Há sempre também a presença da busca pelo lucro, né? É nesse contexto aí que nós corremos esse risco de trabalhar com ensino à distância como se fosse uma fábrica, de estandardizar os materiais, os processos, né, inclusive as avaliações, e de perder muito em termos de qualidade. Mas, no final do texto, o Mohan vai discutir o seguinte: como nós poderíamos melhorar o ensino à distância, né? Então, aqui nós vamos ver alguns aspectos que esse autor trabalha. Segundo ele, nós poderíamos melhorar o ensino à distância através da personalização das propostas,
fazendo-as mais abertas, com forte aprendizagem colaborativa, em redes flexíveis e respeitando o caminho de cada um. Então, veja bem, aqui já fica muito claro que o Mohan está destacando que, para melhorar o ensino à distância, né, nós temos que ir na contramão daquele ensino enquanto fábrica de uma mercadoria, ensino à distância. Então, aqui nós temos que trabalhar mais no sentido do particular, né, de um âmbito bem menor. No ensino à distância, o aluno poderia ter seu orientador, como acontece na pós-graduação. Isso é muito legal, essa ideia é muito interessante, né? Alguém poderia dizer aqui, mas professor, nos cursos à distância, nesses cursos das universidades maiores, que tem milhares e milhares de alunos, existe o tutor eletrônico. Então, são pessoas que são contratadas para atender os alunos, acompanhar, tirar as dúvidas, encaminhar atividades, interagir com os alunos nas atividades não presenciais. É verdade, existe sim, mas o tutor tem um papel bastante limitado. Ele não é necessariamente um orientador do aluno, né? E é isso que o Mohan está propondo aqui. No ensino à distância, o aluno poderia ter seu orientador. E esse orientador seria o principal interlocutor responsável pelo percurso do aluno. Então, ele definiria com o aluno as disciplinas mais adequadas, as atividades mais pertinentes, os projetos mais relevantes. Então, vocês percebem aqui que na proposta do Mohan existe uma maior flexibilidade até mesmo na estrutura dos cursos, né? Esse curso seria montado, vamos dizer assim, seria configurado de acordo com os próprios interesses do aluno, né? Outra possibilidade, né? Haveria cursos mais síncronos e outros mais assíncronos, alguns com muita interação e outros com roteiros pré-determinados, uns com mais momentos presenciais, enquanto outros aconteceriam só na web. Então, de acordo com a natureza, de acordo com o contexto, de acordo com a demanda, com vários fatores, nós poderíamos ter um grande conjunto de cursos que poderiam variar, né? Com alguns mais síncronos, outros mais assíncronos, né? E assim por diante. Outro fator importante que o autor destaca aqui é que precisamos desenvolver parâmetros de qualidade. Para quê? Justamente para afastar os grupos inescrupulosos, mas sem asfixiar as demais iniciativas. Então, seria uma forma de impedir que determinadas instituições usassem o ensino à distância de uma forma distorcida, visando apenas o lucro e não o ensino de qualidade para os seus alunos. Diante da dificuldade de muitos alunos em adaptar-se ao processo de aprendizagem à distância, o Mohan afirma que vale a pena pensar ainda em propostas que implantem a metodologia do EAD de forma mais progressiva, né? Nos cursos presenciais, poderíamos também flexibilizar a relação presencial e digital de forma progressiva. Então, algumas disciplinas teriam no máximo, no primeiro ano, 20% de atividades à distância. Do segundo ano em diante, a porcentagem de ensino à distância poderia aumentar até chegar a metade em sala de aula e metade à distância, sem ultrapassar a carga total de 20% à distância, enquanto a legislação vigente não mudasse, né? Bom, outro aspecto que é trabalhado nesse texto aqui diz respeito às contribuições do ensino à distância para os cursos presenciais. O sistema bimodal, semipresencial ou blended, parte presencial e parte à distância, mostra-se o mais promissor para o ensino nos diversos níveis, principalmente no superior. Então, aqui o Mohan está destacando nesse aspecto aqui, é que esse ensino blended, né, ou semipresencial, ou que nós estamos mais acostumados a dizer aqui como ensino híbrido, né, que ocorre parte presencial e parte à distância, ele vê que essa maneira é a maneira mais promissora para o ensino nos diversos níveis existentes, principalmente no ensino superior. Por que o ensino híbrido, né, o blended, ele é o mais promissor para os diversos níveis de ensino, de acordo com o autor? Porque ele combina o melhor da presença física com situações em que a distância pode ser útil na relação custo-benefício, né? Um dos maiores desafios de hoje nas universidades e escolas é tornar mais flexíveis os currículos, integrando e inovando as atividades presenciais
e as realizadas à distância. Então, veja bem, o MEC aprovou para o Brasil a utilização de um percentual de ensino à distância em todos os cursos, em todas as áreas, né? Desde que isso foi aprovado, cada universidade tem utilizado isso de maneira diferente. Então, tem aquelas universidades, por exemplo, então, as universidades públicas, geralmente, elas utilizam de 10% a 20% da carga horária das disciplinas com atividades à distância para os alunos interagirem, para discutir problemas, casos, para fazer outras atividades que não seriam possíveis dentro do contexto de sala de aula. Então, seria uma espécie de uma complementação aos conteúdos que são vistos em sala de aula. Outras universidades, geralmente privadas, fizeram o seguinte: elas pegaram esse percentual de 20% e transformaram algumas disciplinas que eram presenciais em disciplinas totalmente à distância, encaixando essas disciplinas nesse percentual. Isso acontece geralmente com as disciplinas que são ministradas em vários cursos, né? E que tem uma, vamos dizer assim, que tem uma conotação complementar em relação à formação do aluno. Então, os gestores dessas universidades separam essas disciplinas, blocam essas disciplinas em aulas à distância, e isso tem, inclusive, conotações econômicas importantes. Por exemplo, vamos imaginar que uma instituição privada, na qual se tenha aulas de segunda a sexta-feira presencialmente, ela pode mudar a gestão das suas aulas, tornando parte das suas aulas à distância, aquelas disciplinas, como eu disse para vocês, aquelas disciplinas de formação mais geral, e destinando essas aulas para para o mesmo dia da semana. Por exemplo, se uma instituição adotar essa prática e migrar todas essas aulas em todos os seus cursos para sexta-feira, pode ser que ela consiga disponibilizar várias salas de aula que estavam sendo utilizadas fisicamente às sextas-feiras para uma utilização de uma outra maneira. Por exemplo, ela poderia encaixar ali um curso de pós-graduação que tem aula às sextas e aos sábados. Então, esse exemplo que eu estou passando aqui para vocês, através dele, vocês podem perceber como que esse percentual que o MEC aprovou de ensino à distância, ele pode ser utilizado de formas bastante diferentes. Um outro exemplo que nós poderíamos citar é o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos em pandemia da Covid-19, né? Houve, então, a necessidade de isolamento social e, em face desse contexto social específico, o MEC autorizou a utilização do ensino à distância para a continuidade das aulas presenciais. Nós estamos chegando ao final do ano letivo de 2020, né? E veja bem, desde março nós estamos trabalhando com aulas presenciais. Então, na verdade, existe uma grande possibilidade de soluções, de formas de utilização do ensino à distância, de acordo com o contexto, de acordo com as demandas, de acordo com as possibilidades, né? Sejam regionais, sejam econômicas, e assim por diante. Bom, pessoal, então nós terminamos aqui a exposição do texto do Morin, né, Desafios da Educação à Distância no Brasil. Ele está presente no livro do Arantes, né, Educação à Distância, Pontos e Contrapontos. Esse conjunto de slides está disponível no Moodle da disciplina de vocês. Eu peço que vocês acessem o ambiente virtual de aprendizagem para baixar os slides lá. E eu gostaria de pedir para vocês, então, que para a segunda parte da aula de hoje, que vocês leiam os textos que estão disponíveis lá. Eu disponibilizei para vocês 3 textos. 2 textos do Dilermando Piva Júnior e um texto do Robson Santos Silva. Bom, pessoal, então, esse texto está presente nesse livro aqui, ó. Vou colocar aqui. Ambientes virtuais e multiplataformas online na educação à distância. Tá?
Esse texto vai discutir aspectos didáticos das aulas com utilização de tecnologias da informática e da comunicação. O outro texto, Ambientes Geradores de Cursos, está presente nesse texto aqui, EAD na Prática. Tá? Esse é um texto bem curtinho que apresenta alguns softwares utilizados, né, em EAD. Tá? E, finalmente, o terceiro texto, que é um texto bem curto também está presente nesse livro que eu mostrei anteriormente, tá? Que se chamava Fatos e Tendências, e discute algumas tendências relacionadas aos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, o autor faz uma exposição sobre os tipos de tecnologia utilizados nesses ambientes virtuais de aprendizagem, os que são pagos, os que são software livre, e algumas tendências existentes nessa área, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Peço que vocês leiam os textos, façam as atividades e até a aula que vem. Tchau.